Eu não vou fazer um vídeo baseado baseado nas inimigas. Né? Olha só, a direita bolsonarista não pode falar nisso, porque o Jair Bolsonaro, né, ele falou que o Jair Renan só existe porque a mulher dele quis. Né? Ele achava que tinha que abortar, mas a mulher dele quis ter, então teve o filho. Né? Isso é uma entrevista do próprio Jair Bolsonaro. Ou a maior parte dos ataques que vem da esquerda simplesmente fala, cara, vocês são defensores do aborto. Então, né? Ah, mas a hipocrisia falou uma coisa e fez outra. Vocês defendem o Gil Lancelotti. Vocês defendem o Gil Lancelotti, né? Que diz que é um bom samaritano, quer salvar as criancinhas carentes e, infelizmente, a gente sabe muito bem qual é a atitude desse senhor perante crianças carentes, certo? Mas não é sobre isso o vídeo. O vídeo é para trocar uma ideia com você, que me acompanha aqui, e vou fazer isso do jeito mais honesto e mais direto possível, tá? Ponto número 1, talvez esse aqui seja o ponto mais curto. Crime. Houve crime ou não houve crime? Isso aqui não é uma questão de opinião, tá? A gente pode ter uma opinião sobre isso, tal, que é a parte 2, mas isso aqui é um fato objetivo. O que acontece? Tem alguns pontos que eles são muito importantes para dizer se houve crime ou não houve. Há um BO de uma mulher dizendo que o Guto supostamente a teria forçado a fazer um aborto. Só que aí vamos lá. Ponto número 1, e talvez seja o mais importante dessa história. Esta mesma mulher, esta mesma pessoa, e não agora que deu repercussão. Não é que a pessoa fez um BO, deixou lá, aí depois que, putz, vazou, a pessoa volta atrás. Não. Esta mulher, esta mesma mulher, na ocasião, se arrependeu e mandou arquivar o BO. Então, o que acontece? Você tem uma mulher que é a vítima e a denunciante, tá? Não é que uma pessoa está denunciando um crime de um terceiro com uma outra pessoa. Não, não, não. Ela, enquanto vítima, enquanto denunciante, disse: eu me arrependo do BO, eu não quero que esse BO vá para frente, eu quero que arquive essa investigação, tá? Porque eu fui mal orientada por um advogado. Tá? Isso é bem comum, tá? Isso é muito comum. Você tem um advogado que orienta a pessoa ali, né? Enfim, a parte opinativa a gente chega depois. Parte número 2, tá? Ponto número 2. Houve o aborto? Não, não houve. Então, pera lá. A criança está viva? Tá. E se ele está sendo um bom pai ou não, que isso é outra coisa que a gente vai conversar mais pra frente. A criança está viva? Tá. Então não houve o ato. Houve o pensamento, houve a verbalização do pensamento, não houve o ato. A gente pode ter a nossa opinião sobre isso, que é o próximo ponto. Mas o fato objetivo é: houve o pensamento, houve a verbalização do pensamento. Até aqui não há crime. Houve o ato? Não, então não há crime. Tá muito claro isso aqui. E ponto número 3, tá? É o seguinte: no próprio BO da menina, tem duas coisas que chamam bastante atenção. A primeira é, quando perguntada, o Guto lhe ameaçou? Ela disse categoricamente não. O Guto nunca me ameaçou, tá? E aí tá, mas então por que você sente medo? E ela própria responde: eu sinto medo porque o meu advogado disse que por ele ser deputado, ele poderia ser uma pessoa perigosa. Tá? Então, para mim, esses 3 pontos fecham uma conclusão muito simples: não houve o crime. Ponto 2, e aí vem a minha opinião sobre isso. Tá? Aqui eu vou me permitir divagar um pouco, porque o vídeo não é sobre mim, tá? Mas é sobre a minha opinião. E a minha opinião vem do meu ponto de vista, de como eu enxerguei essa história, como isso chegou para mim e das minhas vivências passadas que me fazem ter uma conclusão sobre isso. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Há um tempo atrás, a gente reparou que o Guto ele estava estranho. Tá? E por que eu te digo isso? No MBL, cara, nós somos um grupo de amigos, tá? É claro, não dá pra todo mundo ser amigo de todo mundo do Brasil inteiro. Existem pessoas que têm mais ou menos contato, nós somos colegas de movimento, mas algumas pessoas, né, da tua região você tem muita afinidade. Então, eu não sou colega do Kim, eu não sou colega do Renato, eu sou amigo do Kim, sou amigo do Renato, sou amigo da Amanda, sou amigo do Renan, sou amigo do Guto, sou amigo do Jota, eu sou amigo, nós somos amigos, nós somos um grupo de amigos. Tá? Nós conversamos de coisas pessoais, nós vivemos coisas pessoais, nós saímos juntos, nós nos divertimos, nós dividimos coisas da nossa vida privada, tá? Uns com os outros. E a gente reparou que o Guto estava estranho. Tá? E por que eu digo isso, cara? No MBL, cara, até as pessoas são diferentes e é normal que você tenha as suas qualidades, seus defeitos, né, suas qualidadezinhas, os seus defeitozinhos, e você tem ali assim, os seus grandes defeitos e suas grandes qualidades, que se destacam nessa complexidade que é o seu ser, correto?
Uma grande qualidade do Guto é que ele é um cara de super carisma, né? Então, sei lá, vamos pegar o Kim. O Kim não é o rei do carisma, né? O Renato não é o rei do carisma, tá? O Renan, ele tem carisma, tá? Muita gente discorda, não, o Renan tem carisma, sim. Tá, o Renan segura uma live de 2 horas todos os dias, é um cara que senta, troca uma ideia com você, faz uma entrevista, você se encanta por ele, tal. Eu acho que eu tenho o meu carisma ali, médio, mas existem pessoas que têm muito carisma, né? A Amanda, pessoalmente, é uma pessoa que tem muito carisma. O Jota é um cara que tem muito carisma, tanto pessoalmente quanto no vídeo. E o Guto tá no rol dessas pessoas de ultra carisma, né? O Guto é um cara muito carismático, descolado. Ele é um cara que ele tá no ambiente e você se sente bem. Ele tá no ambiente e as pessoas se sentem agradáveis perto dele. Ele faz as coisas ficarem legais. E teve uma época que o Guto não estava assim. O Guto estava estranho, cara. O Guto que não pega pilha com nada, ele é um cara que ele não fica nervoso, ele não responde ríspido nada, ele tava esquisito, tá? O Guto tava meio gordo, meio inchado, ele tava sei lá, reativo, né? Eu que sou um cara muito chato, eu sempre vejo alguém, eu fico zoando, ô mano, você tá meio gordo, você tá muito magro, você tá comendo mal, você tá bebendo muito, você tá não sei o que lá, eu fico enchendo o saco. As pessoas sabem lidar com isso, nós somos amigos. O Guto, ele tava estranho. Tava estranho. Tava falando menos quando a gente tava junto, né? Ele tava pegando pilha com algumas coisas. Ô, Guto, mano, você tá bebendo pra caramba, você tem que parar. Ô, mano, para de encher o saco, cara. Ih, cara, o Guto não é de fazer isso. O Guto tá estranho. A produção dele não tava legal também, ele não tava bom. E aí, será que o Guto tá fugindo de alguma coisa? Será que o Guto tá fazendo uma casca? E aí, Guto, tá acontecendo alguma coisa? Não, não falou nada pra ninguém. Não sei, talvez ele tivesse com vergonha desse problema, eu não sei. Tá? O Guto tava esquisito. E aí, de repente, né, quando o Guto começa a dar uma melhoradinha, o Guto é internado. Né? Eu não sei também o quanto disso ele tornou público, eu não vou me aprofundar nessa história, mas o Guto ficou internado por muitos dias, tá? Ele teve um problema de saúde sério, não vou dar detalhes aqui, isso aí é com ele, não sei o quanto que ele falou para todo mundo sobre isso, ele teve um problema de saúde sério. E aí, enfim, né? Todo mundo amigo, tanto que lá, o Guto sai do hospital, ele sai diferente, cara, sai diferente. O Guto simplesmente parou de beber. O Guto, assim, a pessoa mais religiosa do MBL é a Amanda, eu acho, né? Do nosso círculo mais social mais próximo. Talvez seja o Ian, né? E a Amanda, talvez os dois mais religiosos. E eu vi uma aproximação do Guto, inclusive, com a Amanda, né? E interesses em coisas que o Guto não tinha antes, né? Pô, negócio do Papa, não sei o que. Começou a trabalhar mais, começou a ficar melhor, voltou a ser um Guto legal que tava com a gente. Beleza. E aí, põe isso de lado, passa um tempo, tal, não sei o que lá. Esse final de semana vem a história. Na minha cabeça, como que eu recebi isso? Eu falei, é isso. Aquele momento em que o Guto tava daquele jeito, era este problema, tá? E aí é o seguinte, eu vou contar como eu recebo isso, tá? Porque eu também já tive as minhas experiências, eu vou contar uma história minha pra basear a minha opinião no que o Guto fez. Uma vez, cara, quando eu tinha 18 anos, eu tive minha primeira namorada, né? Fiquei bastante apaixonado por ela na época, tá? E assim, hoje eu me dou bem com ela, minha amiga, tá tudo certo, mas a gente não tinha nada a ver, cara. Eu não sei como, eu namorei 1 ano e meio com ela, eu não sei como a gente durou tanto tempo, porque a gente não tinha absolutamente nada a ver, tá? Ela é uma pessoa ligada a artes, uma pessoa mais disruptiva, mais descolada, e eu chato pra caramba, quadrado, metódico, etc. O que aconteceu, né? A gente teve a nossa relação ali e tal, e a gente decidiu, né, ter uma experiência sexual. Vamos fazer sexo, né? Beleza, e eu sempre muito careta, muito cagão, né? Falei, não, cara, como é que faz certinho, tal, não sei o que lá. Usei preservativo, tudo certinho, tá? O que acontece? Eu sempre tive muito medo de engravidar alguém ou de pegar uma doença ou algo assim, então fizemos tudo certinho. Um dia ela me liga, né? Eu lembro até hoje, cara, eu tava na faculdade, tal, ela me liga. Arthur, é o seguinte, ó, na época eu não tinha WhatsApp nem nada disso. Eu tô atrasada, já faz mais de 2 meses. Aí eu, né, gelei,
falei, como assim? Meu, tô atrasada, tal, não sei o que lá. Ela, meu, o que a gente faz? Eu falei, meu, tem teste de gravidez, né? Vamos fazer um teste de gravidez. Ela, beleza, vamos fazer, como é que se faz? Eu falei, meu, deixa eu terminar minhas coisas aqui, eu vou aí e a gente faz esse teste. Tá bom. E aí, cara, é impressionante como essas coisas acontecem, né, cara? Desliga o telefone. Um amigo meu, putz, cara, tô mal, o que aconteceu? Puta, minha namorada engravidou. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Acabei de receber essa ligação, tô nervoso com isso. Veio um amigo meu me falar isso. Sério, cara? Pô, sério. Beleza. E aí eu desespero. Mas e aí, meu, como é que você transou com camisinha, sem camisinha? Ele falou, não, eu transei sem camisinha. Eu falei, puta, não, você transou sem camisinha, cara. Então, o meu não é, porque eu fiz com camisinha, então não é possível. Ele, mas camisinha também não adianta nada. Conheço vários caras que transaram de camisinha e engravidaram. Eu já desespero. Aí você fica naquele modo irracional. Você imagina eu com 18 anos, completamente inexperiente, absolutamente assustado com tudo aquilo. Bom, faço o quê, né? Vamos tentar terminar as coisas aqui e depois eu vou lá à noite resolver esse problema. Tá bom. Fui embora da faculdade, tava de ônibus, né? Peguei o ônibus e tal. E aí, uma coisa até emblemática, porque o ônibus é mais alto, e aí, numa das paradas que o ônibus para, assim, eu olho pro lado e tá na altura dos meus olhos, assim, tá? Eu tô na janela do ônibus, olho pra direita, tá na altura dos meus olhos. Um outdoor, na época podia ter outdoor, né? Hoje não pode mais, mas na época podia ter outdoor. Um outdoor de propaganda de fralda, cara. Eu falei, não é possível. Recebo essa ligação, meu amigo engravida a namorada, eu bato o olho na... Isso aqui com certeza já aconteceu com você. Sabe quando você nunca repara, sei lá, num carro. Aí um amigo fala, pô, vou comprar esse carro, eu gosto desse carro. Você começa a olhar na rua e você começa a achar esse carro em tudo quanto é lugar, né? Eu falei, não é possível, não é possível. O meu amigo fala que engravidou a namorada, eu bato o olho, tem uma propaganda de fralda. Aí, cara, eu comecei a olhar, aí tudo remetia a bebê. Né? Tipo, nossa, tem um bebê ali, nossa, outro bebê ali, nossa, uma chupeta aqui, nossa, uma fralda ali, nossa, completamente desesperado. Fui lá na casa da minha ex-namorada na época. Ela, meu, vamos na farmácia comprar um teste de gravidez. Eu nem sabia como que era teste de gravidez. Eu achava que teste de gravidez era só exame de sangue. A mulher da farmácia, não, tem um teste que você urina num potinho, põe a fitinha e a fitinha dá-se, beleza. Tá, onde a gente vai até, eu nem sei se existe ainda, era um extra aqui perto quando você pega 23 de maio, você pega a alça pra ir pra Roberto Marinho. Eu nem sei se tem ainda, tá? Tinha um extra ali, ou um big, não sei, era um mercado muito grande. Bom, fomos ali. Aí fomos, era o mercado mais próximo de onde ela morava, fomos ali. Aí, meu, sentei, ela, bom, vou no banheiro. Ela foi. Cara, ela demorou assim, sei lá, 2 anos, tá? A sensação é que eu fiquei 2 anos naquele banco esperando ela sair. Aí ela sai, meu Deus, cara, e aí? Aí ela, um papel, assim, um monte de papel, tipo papel toalha, sabe? E aí? Aí não consegui olhar. Você tá de brincadeira, pelo amor de Deus, me dá esse papel. Aí, sabe, peguei o papel, saí andando meio rápido, fui no banheiro masculino, me tranquei lá na cabininha, fui abrir o papel. Acredite se quiser, eu abri o papel contrário, a tirinha, né, do teste de gravidez caiu na privada. Só que ela caiu virada pra baixo, né? Eu falei, não é possível, cara. Aí saí da cabininha, peguei mais papel toalha, fiz um canudinho, voltei lá, fiz um bastãozinho, virei o negócio. Aí eu virei e eu lembro de ter lido na, na, na instrução do teste de gravidez, né? Uma faixa não tá grávida, 2 faixas está grávida. Quando eu viro, 2 faixas. Irmão, assim, meu coração, assim, parecia que ele ia saltar pela boca. Eu não acredito, cara. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Aí, qual a primeira reação que você tem? A negação, né? Eu falei, não, o que deve ter acontecido, cara? Ele caiu aqui, misturou com o xixi de outra pessoa e tá dando resultado errado. Não é possível, não é possível. Eu não acredito que tem 2 tirinhas aqui. Eu não acredito que eu engravidei ela, eu não acredito. Meu, saí assim. Eu lembro até hoje a cena. Eu saí da cabininha, eu cruzei um cara assim, que ele era tipo esses motoqueiros de motoclube, sabe? Tava com colete, assim, motoclube de couro, uma barbona. Ele olhou pra mim e falou, ô garoto, você tá bem? Tô, sabe? Cena de filme. Saí, falei, meu, tinha 2 tirinhas lá. Ah, meu, calma. Aí nós lemos na instrução. Na instrução diz o seguinte, não, uma tira é de confirmação, a outra de gravidez. Aí eu não conseguia lembrar se eu tinha visto a tira de confirmação e a tira de gravidez ou a tira de confirmação e 2 tiras
de gravidez, né? Que aliás é o seguinte, uma de confirmação e a outra não podia aparecer. Ou aparecia uma, eu não lembro agora também. Mas tinha de confirmação e se aparecesse duas, aí era... Enfim. Aí eu já fiquei... Eu aliviei, eu falei, não, beleza, então acho que era da confirmação, mas eu não conseguia lembrar. Putz, não é, vamos voltar lá. E eu lembro até hoje, o preço na época, eu não sei como é hoje, tá? Mas o preço do teste de gravidez na época era caro, era R$60. Isso eu tô falando, sei lá, quantos anos atrás, era muito caro, era caro pra caramba. Eu voltei na farmácia, e eu não tinha o dinheiro, né? Eu tinha, sei lá, 50 e pouco. Aí eu insisti pra mulher da farmácia, falei, moça, pô, eu tô comprando segundo, a gente não leu direito. Ela falou, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês vão fazer o seguinte, o melhor momento para você ter 100% de certeza que o negócio deu certo é o primeiro xixi. O primeiro xixi, ela explicou, existe um hormônio, se não me engano era beta-HCG, e aí você faz o xixi na tirinha, a tirinha vai mostrar que você está grávida e de manhã tem mais concentração desse hormônio. Se ela estiver grávida, o teste mais confiável é amanhã. Acorda, faz xixi, mede. Aí ela, vou fazer um desconto pra você, me deu o teste de gravidez, e aí eu falei pra ela, bom, amanhã você faz esse teste então e me fala logo cedo, beleza, beleza. Fui pra casa, você imagina como eu fui pra casa, imagina como eu dormi nesta noite, né? Não dá, não dava. E aí eu pergunto pra... Aí beleza, só a conclusão da história, tá? Chegando no dia seguinte, ela me ligou de manhã, Arthur, eu fiz aqui, deu negativo, eu, cara, assim, tirou um elefante das minhas costas. Neste momento, Arthur, eu pensei em aborto. Eu vou te falar, nessa época, cara, eu tava no auge do meu ateutodinismo, né? Não é que eu era a favor do aborto, eu era um militante pró-aborto. Eu achava que o mundo era problemático porque as pessoas faziam filhos demais e a gente tinha que ter propaganda de aborto na TV. Minha opinião era essa. Então. E é óbvio que eu pensei nisso. Óbvio que eu pensei. Óbvio que eu, naquele momento, pensei, cara, como é que eu vou chegar no meu pai e na minha mãe? Falar, meu, eu tenho 18 anos, não tenho uma casa, não estou formado, não tenho um emprego fixo, não tenho aqui como sustentar um filho e eu fiz exatamente o que vocês falaram para eu não fazer. Eu conheço essa minha namorada há menos de um ano, né? Porque na época a gente contava os meses para dar um ano e não tinha dado um ano ainda. E eu fiz a coisa que vocês falaram para eu não fazer, eu engravidei ela. Eu não conseguia nem imaginar eu contando isso pro meu pai, pra minha mãe. Eu pensei sim, cara. Pensei sim. Falei, cara, como é que faz? Eu não sei nem como é que faz isso, cara. Você nem, sei lá, toma remédio, vai num curandeiro, vai no hospital. Eu não tinha nem ideia de por onde começar. Mas a minha cabeça estava assim, cara, se isso confirmar, como é que eu vou fazer isso? Tá. Então, como é que eu recebo essa história? O que o Guto fez, o áudio do Guto, está certo? Está errado. É óbvio que está errado. Eu não tenho como vir aqui ficar fazendo ginástica mental para você. Não, tá tudo bem você mandar um áudio de uma pessoa, né, tentando convencer essa pessoa a fazer um aborto. Eu não tenho como falar isso. Só que eu vejo essa história muito mais como eu sei, Guto, o que você passou, bicho. Eu sei o que você teve, tá? E eu hoje, né, com quase 40 anos, né, modéstia à parte, eu sou um cara muito responsável, tá? Enfim, eu não bebo, não dirijo bêbado, não faço merda, eu sou um cara muito responsável, tá? Eu, com a minha cabeça hoje, um cara mais maduro e tal, eu olho pra essa história e eu muito menos vontade tenho de apontar dedos e sinalizar virtudes e muito mais vontade eu tenho de falar, puta, mano, eu entendo o que você passou. Só que como eu sou pessoa pública e o Guto também, tá? Eu tenho que ficar fazendo vídeos sobre isso. Tá? Que é uma coisa que se eu pudesse escolher, eu não faria. Isso é uma coisa que eu resolveria na esfera privada, com o meu amigo Guto. Irmão, senta aqui, velho. Pô, conta aí, você tá passando por alguma coisa? O que você passou? O que aconteceu? Pô, mano, então um abraço. Mas não, infelizmente eu tenho que ligar a câmera e falar sobre isso. E a minha opinião é essa, é a mais limpa possível, é a mais sincera que eu posso te dar. É o seguinte, eu vejo isso muito mais com empatia pelo ocorrido. Pelo, puta, mano, eu imagino que vocês passaram, não é nem o Guto, né? Tem que falar da garota. Eu imagino que vocês passaram, né? Que saco isso, etc, né? Putz, que problemão, que coisa horrorosa você ficar nervoso com essa história, do que como, bom, vamos sinalizar a virtude, tá? Então essa é a minha opinião sobre o caso. E aí nós vamos no terceiro ponto, que talvez também seja mais curto, que é sobre o Guto em si, tá? O Guto é um cara, que quando eu cometi o maior erro da minha vida, que foi mandar o áudio, né, lá da Ucrânia, o que o Guto fez? O Guto ligou um celular e sinalizou virtude? O Guto era candidato, tá? Em 2022 ele era candidato, tá? Eu era pré-candidato na época a governo, numa eleição que eu tinha mais chance de perder do que de ganhar. O Guto não. O Guto era a primeira eleição dele para deputado estadual, uma eleição que eu tinha muito mais chance de ganhar do que de perder.
E ele poderia simplesmente falar pro Arthur, desculpa, cara, eu não vou assumir isso com você aqui, cara, e... Meu irmão, e fazer um vídeo sinalizando virtude. E quando a tempestade veio, tá? O que ele fez? Arthur, tô com você. Então, eu não sei o que você espera de mim, cara. Não sei se você espera que eu vá, como eu falei, ligar a câmera e ficar sinalizando virtude, e ficar apontando, ei, Guto, eu não vou fazer isso, cara. Eu conheço o Guto. Eu sei que tipo de pessoa ele é. E este cara, quando eu precisei, ele estava do meu lado. Tá? Então, eu também não quero sinalizar virtude do outro lado. Tipo, agora ele precisa de mim, estarei do lado dele, olha como eu sou virtuoso. É que, infelizmente, eu tenho que, como eu falei, eu tenho que ligar a câmera e falar com você, senão você vai se sentir enganado por mim. Portanto, você vai ignorar o assunto? Ou você vai, sei lá, fazer um vídeo, como eu falei lá no começo, atacando as inimigas? Né? Não, então eu tô vindo aqui dar minha opinião sobre isso e falar sobre o Guto, cara. Que o Guto é um cara que eu conheço ele, tá? Eu não conheço o Guto dos vídeos somente. Eu conheço o Guto, que foi meu estagiário, eu conheço o Guto, que é meu amigo, eu conheço o Guto, que quando eu precisei, ele estava lá pra mim. E eu conheço o Guto, que nessa história, tá? Antes de eu saber o que estava rolando, porque ninguém soube, tá? O Guto não contou pra ninguém. Isso é um erro dele para conosco, tá? Um amigo tem que abrir essas coisas para os outros amigos. Eu, sem saber da história, eu vi, antes disso acontecer, eu vi o Guto. Pô, mano, parou de beber, o cara parou de beber, o cara parou de festar, o cara, porra, bicho, contato pra caramba com a mãe dele, isso é outra coisa também, cara, os pais do Guto, assim, puta que pariu, que pais maravilhosos, né, mas isso é o assunto para outro vídeo. E, meu, e apresenta a família, e traz família, e fala do filho, e fala da filha, e procura a Amanda, e se torna um cara mais religioso, e quer trabalhar mais, e melhora, e para de beber, e melhora a relação com os amigos. Eu vi isso, ninguém me contou. Isso também não foi filmado, né? Nós todos vimos. Então, é isso. A minha torcida é para que o Guto continue nesta caminhada que ele está. É uma caminhada de melhora, não nesse assunto, mas em todos os outros. Que ele continue um cara, não vou beber. Que tomara que ele pense mais nisso, né? Vou comer direito, vou fazer uma academia, vou ser um cara que trabalha pra caralho, vou ser um pai presente, vou, se for a religião o motivo pelo qual ele está o levando para o bom caminho, como tantas outras pessoas seguem esse caminho, que ele siga mais ainda esse caminho, né? Guiado inclusive pela Amanda, que é a pessoa mais religiosa do nosso grupo fechado ali. E é isso, cara. O que eu tenho pra falar pra você é isso. Tá? É o jeito mais sincero que eu encontro de infelizmente ter que falar publicamente sobre isso, tá? Como eu falei, por mim eu falaria com o Guto somente, né? E é isso, tá? E acho que o Guto tem que responder os ataques que vierem pra ele, tem que continuar lutando esse combate, tá? Porque, novamente, cara, eu vejo o Guto abrir mão de tentação todos os dias. Isso é uma outra coisa também. O Guto, cara, das pessoas do MBL, talvez, do núcleo mesmo, né, nosso, talvez o público do Guto seja o público mais próximo do bolsonarismo. O Guto, mais do que ninguém, eu já passei por isso, tá? Hoje não mais, tá? Mas o Guto, mais do que ninguém, talvez, no nosso grupo, tenha a tentação passando aqui, ó, na cara dele todos os dias. Se o Guto vira bolsonarista, ele duplica de tamanho. E ele é o que menos sentiria essa transição, tá? E ele não faz isso, cara. E ele não faz isso. Então eu sei que tipo de pessoa é o Guto, tá? Mas enfim,